todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso encontro semanal para mais uma aula de filosofia. Isso mesmo, estamos aqui reunidos mesmo que separados para avançarmos no nosso conteúdo. Todas as semanas estamos aqui aguardando vocês e eu sei que cada um de vocês que chega aqui, dá o seu like, se inscreve, participa, manda um comentário, faz perguntas, estão acompanhando as aulas semanalmente. E é isso que importa. Nós precisamos estar preparados, aconteça o que acontecer. Porque a vida passa, mas você precisa acompanhar a passagem dessa vida. Não dá para ficar para trás, não é verdade? Então, vamos avançar, 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 sempre olhando para frente. Tem uma pedra no caminho, eu tiro essa pedra, chuto ela para o lado. Tem um muro no caminho, eu pulo esse muro, avanço, eu avanço, sempre avanço. A ideia é avançar sempre. Não importa o que esteja na sua frente, que esteja tentando fazer com que você desista. Precisamos persistir, precisamos ser fortes, corajosos para enfrentar os nossos desafios, porque dessa maneira, uma certeza a gente pode ter, nós chegaremos aonde queremos. Os nossos desejos são muito importantes na formação dos nossos propósitos. Então, vamos ter um propósito firme? Vamos concluir esse ensino médio? Isso mesmo, vamos concluir com louvor, vamos passar por tudo, mas por tudo que tiver tentando nos atrapalhar e vamos chegar ao final deste ano letivo com a nossa aprovação, com a conclusão do nosso ensino médio, porque novos tempos virão e eu quero estar lá, junto de vocês, vivendo esses novos tempos, vendo vocês vivendo esses novos tempos e sendo bem-sucedidos e bem-sucedidas. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro semanal. Então, como vocês já foram apresentados, todo mundo que já me conhece, já são mais de 26 aulas, hoje é a aula número 27, estaremos, então, nos preparando com aquele material de trabalho que todo mundo está acostumado a saber que eu peço todas as semanas. Então, você que está chegando agora, é sua primeira vez nesta aula, nesse curso, não tem problema. Você que teve vários problemas e agora conseguiu vencer todos, está aqui conosco para assistir mais uma aula. É a sua segunda, é a sua terceira ou é a sua primeira aula? Não importa. Precisamos estar preparados. Pegue o seu material, pegue sua caneta, seu lápis, sua borracha, pegue o que tiver à sua disposição para que você assista essa aula e faça suas anotações, faça seus comentários, registre suas impressões. Isso que é importante. Então, você tem um livro? Pegue o livro. Não tem um livro? Não se preocupe. Ao final desta aula, a gente vai disponibilizar as páginas do livro didático com o qual vocês receberam na escola que vocês estudam. Mas caso não tenham recebido, a gente disponibiliza as páginas exatamente por isso. E as páginas do livro, qual é o livro? Livro Filosofando, isso mesmo. Então, pegue aí agora o seu caderno, mesmo que não tenha o livro, pegue o seu caderno, registre a data de hoje, porque a data de hoje é fundamental para demonstrar que você todas as semanas está aqui. Então, é o seu caderno de campo, é o seu registro das suas atividades. Coloque a data de hoje, muito bem, abaixo da data de hoje, o que você vai pôr? Isso, vai colocar o nome da disciplina, filosofia. Coloque a data e o nome da disciplina. E logo depois coloque o nome do professor, que está logo aqui embaixo, que eu faço questão de dizer. Meu nome é Cristiano Xavier, o professor de filosofia de vocês. Então, vem comigo e vamos para outra etapa da nossa preparação. Isso, rapidinho, 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 para a gente não perder tempo. Eu estou mudando um pouco o estilo, mas por que, professor? Por que é tão rápido? Porque essa parte a gente tem que passar rapidinho, porque tem que já estar na cabeça de vocês. E vocês já se prepararam? Já escolheram um local? Você que está aqui conosco há 26 aulas, com toda certeza, já tem o seu local. O local firmo sempre que vocês, eu afirmo e firmo, com certeza. Firmo e afirmo que vocês precisam escolher um local que vai ser sempre o mesmo local, para que você possa trabalhar a seu favor. Sua mente vai entender que aquilo é o local, aquele é o local onde você vai estudar e ela vai preparar você para o aprendizado. Então escolha o seu local, eu faço sugestões, sofá, cozinha, não importa. Mas tem duas sugestões que eu faço questão de sempre comentar. A primeira é esta aqui, a água que vos fala.
sempre beba um pouquinho d'água na hora que a gente está começando a falar sobre ela. A água é importante. Sugiro aqui uma caneca, mas pode ser uma caneca, um copo, uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, garrafa de 1 litro, não importa. Desde que tenha água para que você se hidrate ao longo de toda a aula. Afinal de contas, essas aulas elas têm em média 50 minutos. Então são 50 minutos me ouvindo falar. E é claro que vai cansar, porque você não só mais vai me ouvir falar, mas também vai pensar junto comigo, vai refletir sobre tudo que a gente vai dizendo. E isso vai fazer com que você se desgaste. Então, água é fundamental. E outra proposta aqui, uma sugestão, é uma sugestão proibitiva, aquela que eu sempre reforço. Evite de assistir essa aula deitado ou deitada à cama, porque a cama vai levar você a adormecer e nós não queremos que vocês adormeçam. Nós queremos que vocês fiquem aqui diariamente, comigo, com outros professores, assistindo às aulas de forma atenta, de forma consciente, para que tudo transcorra da melhor forma possível. Estamos combinados? Podemos prosseguir então? Então, vem comigo e vamos logo. Lembrando que esta aula está no YouTube. Nós estamos transmitindo essa aula pelo YouTube. Exatamente. Eu tenho um canal chamado Cristiano Xavier da Costa. Esse canal estão registradas todas as aulas que nós já demos até hoje. Não tem uma aula desde o início da pandemia que não esteja lá. Então, você tem a oportunidade, ao se inscrever no canal, ter acesso a todas essas aulas. Mas eu sou inscrito, professor. Não vou ter acesso? Vai ter acesso também, porque as aulas são públicas. Pode ter você acesso, pode ser qualquer um, pode ter acesso. Mas se você se inscrever, você já está acostumado, já está acostumada a saber que todas as vezes que você se inscreve no canal, você recebe as notificações. E se você clica no sininho ou na campainha, como eu digo, você vai ser avisado que eu estou chegando com uma nova aula para que você possa assistir. E se depois, ao final de tudo, você gostou da aula, dê aquele like que vai ajudar ao professor aqui que vos fala se sentir bastante feliz e grato por todo o trabalho que vocês têm apresentado e todo o esforço que vocês têm se dedicado. Detalhe, muito obrigado, inclusive, por me receberem na casa de vocês. Eu sei o quão é difícil pegar um smartphone, um tablet e sentar diante de um computador para poder ouvir alguém falar sobre assuntos que às vezes você nem tem muito interesse. Eu entendo, eu compreendo isso. Também tem muita coisa que eu não me interesso. Mas quando você senta diante desse computador, diante desse tablet, diante desse smartphone, no lugar que você escolheu para estudar, eu estou entrando na casa de vocês, então muito obrigado por me receberem. Assim como vocês estão agora aqui na minha casa, exatamente, todos vocês aqui diante de mim assistindo essa aula, fazendo seus comentários, postando suas perguntas no Google Chat, postando suas perguntas aqui no chat do YouTube, enfim, mandando seus comentários dos diferentes canais. Então muito obrigado por vocês me receberem. E por último, já que chegamos até aqui, já estamos inscritos, já clicamos na notificação, já demos um like, já disse se gostei, se não gostei, não importa. Mas tem uma coisa que acho que vocês vão lembrar. É algo muito importante, que eu sempre friso. É um momento que a gente pode ser solidário com alguém, que a gente pode ser fraterno com alguém, caridoso ou caridosa com alguém, em que nós podemos ser cooperativos, colaboradores e colaboradoras. É um momento em que eu olho para o meu lado e vejo um colega de turma, um colega de sala, um colega de escola, um colega que pode ser um vizinho meu, pode ser um parente, pode ser qualquer pessoa que eu conheça e que pode se interessar ou pelos temas que a gente apresenta aqui ou pelo próprio conteúdo, porque faz parte do conteúdo da disciplina e ele não está tendo acesso. Então vem aqui nesse botãozinho, clique aqui, compartilhe o link desta aula com quem você achar que pode aproveitar bem o conteúdo dessa aula. Então assim a gente vai estar ajudando o próximo, assim a gente vai estar sendo caridoso, assim a gente vai estar sendo fraterno, assim a gente vai estar sendo solidário e vamos ampliar e dar acesso cada vez mais a pessoas ao conhecimento. E vocês já estão cansados e cansados de saber. Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós descobrimos que sabemos muito pouco e mais motivados nós ficamos para aprender mais. E quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que sabe muito pouco, melhor o mundo ao nosso redor fica. Então guarde bem isso. Quanto mais você aprende, melhor fica o mundo ao seu redor. Desde que você compreenda que o seu conhecimento não torna você melhor do que ninguém. Apenas faz com que você se posicione diante do mundo de uma maneira diferente. Lembrando sempre que quanto mais se sabe, menos se sabe. Porque o mundo tem um conhecimento repleto
O conhecimento é universal. O mundo nos apresenta esse conhecimento como se fossem partículas, grãos de areia. Então a gente ainda tem muito grão de areia para receber. Então vamos aproveitar o nosso grão de areia de hoje e vem comigo, porque o grão de areia hoje fala de um assunto que eu tenho certeza que muitos de vocês têm habilidade, têm características e gostam muito desta área, que é a arte. Sim, arte e sentimento é o tema da aula de hoje. Arte e sentimento é o tema da aula de hoje. Você está olhando para essa imagem? O que vocês conseguem traduzir dessa imagem que eu coloquei aí na capa para vocês? Alguém teve alguma percepção? Despertou algum sentimento? Consegue interpretar o que isso quer dizer? Bem, essa é uma das características da arte. Fazer a gente pensar, fazer a gente refletir. Nem toda a arte só está preocupada com a estética, da reprodução, da beleza, daquilo que a gente não consegue nem traduzir. Muitos artistas reproduzem na sua arte interpretações de mundo. Muitos artistas fazem com que a gente reflita sobre o mundo em que nós vivemos, sobre a realidade social que nós estamos inseridos, a partir da sua arte. Então a arte ela também tem um papel social. Mas a gente vai ver ao longo dessa aula e nas próximas aulas que a gente vai continuar falando sobre arte. Então vem comigo, vão pensando aí, quem já tirou alguma conclusão do que é essa imagem? Essa imagem aqui quer dizer, que interpretação você diz, consegue tirar dela? Coloque aí no chat, no Google Chat, ou coloque também nos comentários do YouTube. Vai ser muito bem-vindo os seus comentários no YouTube a respeito dessa imagem. Então, o que você consegue enxergar aí? Interpretação? Alguma sugestão? Comente. Faça o seu trabalho. Explique com o seu olhar. Explique a partir da sua visão, da forma como que você está enxergando, que mensagem essa imagem quer passar. Tá bom? Então, siga-me. Lembrando sempre que esta aula está sendo produzida com base no livro Filosofando, das autoras Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires. E as páginas que nós estamos utilizando, está aqui no rodapé. Todas as aulas agora vão ter, como vocês já perceberam nesse layout, no rodapé o número da página e o número do livro. E o número da página que nós estamos utilizando são as páginas 365 e 366. Então, se você está aqui com esta aula e tem um livro, pode se posicionar na página 365 e 366. Se não tem, é aquilo que eu disse, não tem problema. E antes de a gente continuar, só quero lembrar de uma coisa. Aqui em cima, daqui a pouquinho, vai aparecer 2 links para vocês. 2 chamadas de links, que é a respeito da aula número 26 e da aula número 25. Que vai estar escrito assim, reprise das aulas anteriores. Então, se você perdeu as aulas anteriores, perdeu a aula número 26, perdeu a aula número 25, é só clicar logo aqui em cima que vai aparecer para vocês, e aí vocês vão ter acesso a essas 2 aulas. Caso vocês não consigam prestar atenção e perceber o link, ao final desta aula, vocês também terão aqui do lado, exatamente aqui do lado, a minha carinha, o meu avatar, e aqui do lado, vocês vão ver o link com a playlist. E esta playlist vai estar apresentando para vocês todas as aulas até esta aula. E aí você vai poder também assistir a aula, qualquer aula que você tenha perdido. Combinado assim? Então vamos em frente. O termo emoção, já que a nossa aula está falando de sentimento, né? Arte e sentimento. Então o termo emoção, etimologicamente, que é como é a formação da palavra, refere-se à agitação física ou psicológica e é reservado para os níveis profundos de agitação, quando rompe com a estabilidade afetiva. Então aqui a gente já apresenta para vocês o que é emoção. Então lembrando que a emoção tem a ver com a estabilidade rompida. Por exemplo, se você está calmo, está calma, está tranquila, está num equilíbrio emocional e recebe uma notícia qualquer, tipo assim, você acaba de ganhar aquela vaga que você tanto quer no emprego. Você acaba de receber a notícia. Como é que isso fica no teu coração? Teu coração dispara, muitas coisas passam na tua cabeça, teu primeiro emprego, principalmente, isso acontece. E aí você vai, aquela estabilidade afetiva, ela pá, quebra. Você entra numa instabilidade afetiva. E essa instabilidade afetiva é a emoção que você vai estar sentindo.
Então, o que nós temos que procurar o tempo todo na nossa vida cotidiana é manter esse equilíbrio desse nosso ânimo. Então, a emoção é uma animosidade instável. Todo mundo tem ânimo. Esse ânimo é a nossa emoção. Então, se você se instabilizar, você pode ter um ânimo positivo ou um ânimo negativo. Você pode ficar muito eufórico ou depressivo. Eufórica ou depressiva. O que nós temos que buscar é sempre equilibrar, fazer com que o nosso ânimo fique ali estável. Então, a emoção, você percebe que você está emocionado quando você sai dessa estabilidade. Claro que para isso você precisa ter momentos de estabilidade. Se você é instável o tempo todo, como é que você vai perceber que você está vivendo uma emoção que está fora do seu costume, do seu padrão emocional? Então, importante, emoção, então, é uma agitação física ou psicológica reservada aos níveis profundos de agitação. Então, lá no seu íntimo, alguma coisa muda. Já o sentimento é uma reação cognitiva. O que é cognitivo? Passa pelo processo do seu raciocínio, de reconhecimento de certas estruturas do mundo, cujos critérios não são explicitados. Então você não sabe explicar. Você consegue racionalizar, você consegue perceber, você consegue até interpretar, mas você não consegue explicar. A emoção você pode até explicar, porque houve uma agitação, você, opa, estou assim por receber aquela notícia da vaga de emprego que eu tanto queria. Quando você tem um sentimento, você não consegue explicar, mas você consegue perceber. Cognitivamente, você racionaliza. Você olha e tem aquela sensação que lhe preenche. Não é uma agitação, é uma reação cognitiva. Tua mente percebe. E ela, quando percebe, ela tem o quê? Uma reação. Esse sentimento pode ser assim, um sentimento de medo. Por exemplo, você percebeu, você não consegue explicar por que você está tendo aquele medo, mas isso faz com que você se proteja. Ou pode ser um sentimento assim de carinho, de simpatia. Você conhece uma pessoa, acabou de conhecer a pessoa, e você tem aquela sensação de que a conhece há muito tempo. É um sentimento de um afeto que surge do nada, como se fosse um irmão, uma irmã para você. E você se sente à vontade, se sente bem com aquela pessoa, mas você não consegue explicar por que isso acontece. Mas racionalmente você tem a convicção de que aquilo é bom para você, que aquele relacionamento traz um bem-estar a você. Compreende então o que é emoção, o que é sentimento? As duas vertentes caminham juntas. E o artista, ele vai trabalhar com as duas vertentes. Ele vai trabalhar tanto com questões emocionais como questões sentimentais. E ele vai fazer isso com que objetivo? Para mexer exatamente com o seu íntimo, exatamente. Para fazer você se conhecer. Muitas das obras artísticas, seja elas esculturas, pinturas, gravuras, ou desenhos, ou mesmo peças de cinema, de teatro, uma literatura, um bom livro, não importa. A arte como um todo, ela tem uma proposta. O propósito da arte é fazer você, vai fazer a mim, fazer qualquer um, entrar em contato com o seu mundo interior. Reconhecer a si mesmo. A partir da arte. E quando isso funciona, a arte alcançou seu objetivo. Quando não funciona, talvez ela tenha alcançado seu objetivo, porque nem toda arte tem esse objetivo. Tem arte que é só contemplativa. É provocativa, que é fazer com que você olhe e não goste. E se você não gostar, ela atinge seu objetivo. Compreende? Então até aqui, tudo bem? Bom, um pouquinho d'água. Lembrando que, como esta aula está sendo transmitida pelo YouTube também, ela também está sendo gravada. Então, nós estamos aqui ao vivo com vocês, mas é um ao vivo em que vocês não estão participando. Mas nós estamos aqui ao mesmo tempo junto de vocês. Na medida que vocês estiverem aqui assistindo, eu vou estar aqui acompanhando vocês, é só vocês mandarem nos comentários. Não importa o dia, não importa a hora, desde que esteja nos horários da turma de vocês, no horário em que a gente faz o plantão para acompanhar o exercício, para acompanhar a aula junto de vocês. Então fiquem atentos. Qualquer pergunta é só mandar que aí eu respondo para vocês. Combinado? Até aqui. Dúvidas? Mande suas perguntas.
Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, ela é importante. Não guarde dúvidas, porque a dúvida ela vira um maremoto com o passar do tempo. Ela vira uma avalanche, ela vira uma erupção de um vulcão. Então não guarde dúvidas, as dúvidas precisam ser sanadas, elas precisam ser dissipadas para que você possa abrir a porta do conhecimento de forma mais lúcida. Então não deixe a dúvida, que a dúvida são trancas e correntes que a gente acaba deixando no nosso mental, que impede a gente de enxergar a verdade por trás de todas as coisas. Lembrando que a gente só se aproxima da verdade, mas a gente nunca, ainda no mundo conhecido, tivemos acesso à verdade pura. A verdade pura não pertence a este mundo. O que a gente tem são aproximações dessa verdade pura. Então é importante a gente ter essa noção, porque por mais próximos da verdade que a gente tenha, ainda existe uma dúvida. E se a dúvida ainda existe, nós precisamos persistir indo na busca. É essa a razão de ser da filosofia. A gente está sempre indo em busca de se aproximar cada vez mais da verdade, mas com a consciência de que a verdade pura ela ainda não é alcançável por nós. Compreende? A gente apenas se aproxima dessa verdade. Então, pode dizer que o sentimento esclarece o que motiva a emoção, na medida em que são essas tensões percebidas que causam agitação psicológica. Claro, se esse sentimento for uma coisa assim, muito diferente do que eu já senti, vai acontecer sim uma mudança no meu humor, no meu ânimo, que pode ser de uma grande intensidade ou de baixa intensidade. Por exemplo, o medo é um sentimento que, dependendo das condições que você está vivendo no momento do medo, pode, por exemplo, ser uma prova de um concurso que você vai fazer, você tem medo de não passar. Só que esse medo, ele vai produzir em você emoções. E essas emoções não podem travar você a ponto de você não realizar uma boa prova. O medo é um sentimento que você percebe cognitivamente, você racionaliza e pode controlá-lo. E a partir do momento que você controla, você mantém a agitação psicológica equilibrada, e este equilíbrio vai lhe dar condições de, mesmo com o sentimento de medo, você avançar e perceber que você é capaz de realizar aquela prova com sucesso e alcançar aquela sua aprovação tão merecida, que é aquilo que você busca ao longo da sua vida enquanto pessoa e enquanto profissional. Tá bom assim? Então, a emoção é a resposta. Bem, o sentimento é a emoção, é a resposta, tipo causa e efeito. É uma maneira de lidarmos com o sentimento. A alegria expressa pelo riso, por exemplo, é um modo pelo qual lidamos com o sentimento do cômico. Eu posso não achar engraçado, mas eu tenho a sensação do cômico, o sentimento do cômico. E se eu achar engraçado, eu posso explodir numa risada. E essa risada pode contaminar e contagiar outras pessoas que estão próximas, que também não vão nem sentir o cômico, mas vão refletir o riso da sua emoção. Entendem? Então a emoção é uma resposta, é uma maneira de lidarmos com esse sentimento, que pode ser mantendo-nos sob equilíbrio, entendendo o sentimento. Opa, a emoção, vou controlá-la. Eu conscientemente controlo a emoção. Ou então, mudo totalmente. Eu estou para ter uma explosão de raiva e de repente eu percebo que aquela raiva não é boa para mim, nenhuma raiva é boa para ninguém, e aí eu racionalmente eu percebo que existe uma emoção negativa e eu altero a minha percepção daquilo, ou seja, eu mudo o meu sentimento e eu altero a minha emoção, aí eu volto para o meu equilíbrio. E aí depois eu vou ter condições de analisar mais friamente o fato que me deixou com raiva. Ou me deixou apático, também é um outro lado da moeda. Até aqui. Perguntas, comentários, podem enviar aí. Lembrando que dentro de instantes vocês vão estar aí recebendo aqui em cima, volto a dizer, um link em que vocês vão poder assistir a aula número 26 e a aula número 25 como reprise. Então é só clicar e vocês vão
ter acesso a essas aulas. Combinado assim? Mande seus comentários, comente aí no YouTube, comente no Google Chat, não importa onde você vai comentar, o importante é você participar. Como todas as aulas, eu agradeço a todas as suas participações, que elas são muito úteis e favorecem bastante para a dinâmica da aula que a gente traz para vocês, buscando sempre fazer com que vocês reflitam e tenham aí uma visão de mundo cada vez mais aperfeiçoada, usando a filosofia como com a sua ferramenta cognitiva. Chegou a nossa primeira palavra-chave, não poderia ser outra, né? A gente estava falando dela o tempo todo. Emoção. Anote aí a nossa primeira palavra-chave, emoção. Lembrando para você que está agora em dúvida, que palavra-chave é essa, professor? Está chegando hoje pela primeira vez? Está nos assistindo pelo YouTube pela primeira vez? Ou está matriculado numa das turmas que a gente trabalha? Não se assuste. Todas as aulas, no final da aula, no final desta aula, vocês vão estar recebendo um formulário de atividade. Nesse formulário de atividade, vai constar lá um exercício de fixação, que já a gente vai estar realizando no final da aula, e também um outro exercício, que é você escrever quais as palavras-chave apareceram ao longo da aula. Mas que palavras-chave são essas? São palavras que a gente utiliza e que aparecem durante a aula, que ajudam a gente a entender o tema da aula, ou seja, elas permitem que vocês possam, apenas observando as palavras-chave, terem uma noção do que foi discutido. Compreendem? Então, todas as aulas têm palavras-chave. É só vocês procurarem lá nos formulários, assistir as aulas anteriores, vocês vão ter acesso a cada uma delas. Agora, o conhecimento trazido pelo sentimento é irrefletido. Ué, peraí, sentimento traz conhecimento? O que é o sentimento? O que a gente acabou de dizer? O sentimento, ele é cognitivo? Sim, é uma reação cognitiva. É algo que acontece na sua cabeça que você racionaliza. Então, se você racionaliza, ele produz um conhecimento. Você faz com que você perceba o que está para acontecer, o que não vai acontecer, qual é a sua atitude diante daquilo, vai ser toda a partir do sentimento que você tem. Vejam, nós começamos este ano, lá em fevereiro, maravilha, né? Depois que nós começamos o ano, fomos para a sala de aula, começamos a estudar e, de repente, já sabíamos que já existia um vírus no mundo, que estava lá na China, muitas pessoas estavam morrendo, mas a gente não tinha ideia de que o vírus poderia se espalhar pelo mundo inteiro. Na verdade, a gente tinha a ideia, vírus é vírus, né? Ele se espalha pelo ar. Então, é micro-organismo, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vem para lá, é natural que ele se espalhe pelo mundo. Não é a primeira vez que isso acontece, provavelmente não será a última. Mas estávamos levando nossa vida tranquila na sala de aula, começando o ano letivo no início do primeiro bimestre. E de repente vem a notícia, aulas estão suspensas porque tem um vírus na praça e esse vírus pode te contaminar e te contaminando você pode não resistir. Isso foi uma notícia muito drástica. Mas como a gente vai fazer? A gente precisa estudar, a gente precisa continuar a nossa vida. O que adianta eu parar a minha vida toda por causa do vírus? O vírus daqui a pouco desaparece e a minha vida ficou parada lá junto com ele. Então eu tenho que continuar. Mas como a gente vai continuar? Bem, surgiu a proposta. E uma proposta que está sendo muito bem utilizada por todos, pelo menos para aqueles que estão à disposição, ou seja, disponíveis para utilizar ou tenham os recursos, e isso também é importante se frisar, para utilização dessas aulas, que são as aulas remotas, que o povo aqui da educação, os especialistas da educação, estão chamando de ensino híbrido. Depois de alguns meses estão chamando de ensino híbrido. Mas esse ensino híbrido não é uma novidade. Ensino híbrido o nome. Quem perguntou aí, é ensino híbrido. Não é uma grande novidade. Já se falava de ensino híbrido há alguns anos atrás. Mas estavam se esperando o momento certo, a hora certa, as condições ideais para se inserir o ensino híbrido nas escolas. Muito bem, o ensino híbrido teve que ser imediatamente inserido. E aí pegou todo mundo de surpresa, professores, estudantes, diretores, coordenadores, enfim, o mundo da educação aqui no Brasil, principalmente, foi pego de surpresa porque não estavam preparados. Mas diante da situação,
alguns recursos disponibilizados. Por exemplo, o acesso a esta ferramenta de trabalho em que a gente usa o Google Sala de Aula é uma ferramenta que não é gratuita. Ela tem um custo e ela era utilizada por outras escolas, por outras empresas. E aí a gente passou a ter acesso a essa ferramenta maravilhosa que nos permite dialogar mesmo à distância. Tirando todas as situações que são, não dá para a gente trazer soluções imediatas, o sistema funcionou. Colocamos esse sistema em prática. A partir do momento que a gente colocou esse sistema em prática, qual é o sentimento que vem? Bem, o vírus vai passar logo. Daqui a pouco a gente volta para a sala de aula. E aí esse sentimento de que daqui a pouco tudo ia voltar ao normal, o normal seria o quê? O padrão anterior? Muitos deixaram de enxergar que houve uma quebra no padrão, na forma de enxergar a própria educação a partir de algo que já se sabia. E aí a negação, que esse sentimento de negação fez com que muitos dentre nós, no Brasil inteiro, no aguardo de um retorno ao padrão anterior, deixasse de avançar. Não percebeu que um conhecimento estava sendo gerado ali. O conhecimento trazido pelo sentimento. Opa, é uma oportunidade. O que eu vou fazer com essa oportunidade? Não tenho os recursos necessários? Bem, eu vou dar um jeito de ter os recursos. Pelo menos vou buscar a informação como é que eu posso ter esse recurso. Vou pedir ajuda a alguém, porque eu preciso ir lá. Dar prosseguimento à minha preparação. Então esse conhecimento trazido pelo sentimento é irrefletido. O que isso significa? Que ele não tem reflexo. Ele é absorvido, internalizado. Isso supõe certa disponibilidade para acolher o afetivo. É abertura para a empatia. Eu me coloco no lugar do outro. E eu começo a perceber que não é um reflexo. Se eu quero chamar de reflexo, seria um autorreflexo. Eu me enxergar dentro da condição. E se eu consigo me enxergar dentro da condição, eu também sou capaz de enxergar o outro na condição dele. Por isso que todo início de aula, no finalzinho da nossa preparação, eu peço para vocês serem solidários, serem caridosos e fraternos. Que é esse exercício de empatia. Perceber, ou seja, ter esse sentimento, ter esse conhecimento produzido de que existem outras pessoas que também podem aprender, assim como você. E se ele aprende, se ela aprende, você também cresce. Porque o conhecimento é universal. E quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, melhor vai ser a nossa condição de vida. A gente precisa que as pessoas melhorem. Não dá para a gente ficar feliz com a infelicidade dos outros. Porque se alguém está infeliz ao meu lado, eu também estou uma parcela, mínima que seja, infeliz. Porque quem está ao meu lado e está infeliz, ele torna o mundo ao redor dele sombrio. E essas sombras, eu tenho que me desdobrar para não ser atingido por ela. Ou seja, para impedir que ela me atinja. Então eu tenho que fazer um esforço para, de alguma forma, fazer com que o outro melhore. A gente está na escola. Então, qual é o nosso caminho? Se a gente está na escola, se a gente está na educação, se a gente está estudando, se nós estamos estudantes, é claro que o caminho é auxiliar no aprendizado. Vamos ajudar as pessoas a aprenderem, a refletirem, a compreender o mundo ao seu redor, para despertar sentimentos nobres, e esses sentimentos nobres, através da reação emotiva, gerar uma motivação que vai levar estas pessoas a saírem do estado de acomodação. Quando essas pessoas saírem do estado de acomodação, elas entram em movimento e a minha vida melhora junto com a melhoria da vida dela. Tá claro isso para vocês? Comentem. Querem fazer alguma pergunta? Façam uma pergunta. Se a gente não conseguir responder agora, a gente responde na próxima aula. O importante é vocês interagirem como sempre interagem. Combinado assim? Então, o sentimento, na sua função de conhecimento, alcança para além da aparência do objeto a expressão, que é o poder de emitir signos e de exteriorizar uma interioridade, isto é, de manifestar o que o objeto é para si. É aquela coisa da autorreflexão que eu falei para vocês.
Aí vocês devem estar perguntando, mas professor, o senhor por enquanto está falando de sentimento, emoção, do valor do conhecimento que é produzido pelo sentimento, mas e a arte? Calma, porque tudo isso aqui faz parte da concepção artística. Se você não compreender isto, como é que você vai produzir algo artístico? Como é que você vai ser um artista ou uma artista? Você precisa enxergar a emoção, enxergar o valor do sentimento, entender as idas e vindas do seu mundo interior, para poder compreender as idas e vindas do mundo interior do outro, para poder produzir uma arte que seja, aí sim, o reflexo do interior de alguém. Até aqui tudo bem? Então vamos em frente. O artista não escolhe, então, o seu meio, que pode ser vídeo, como esse aqui, eu posso até me considerar um artista, nem tanto, né? Mas um vídeo, uma pintura, uma dança, uma fotografia, quem gosta de fotografar então, né? O olhar é diferente de quem gosta de fotografar e quem só tira foto. Como um meio material, é externo e indiferente. Repetindo, o artista não escolhe seu meio como um meio material externo e indiferente. Muito pelo contrário. Ele escolhe seu meio a partir de algo que ele enxerga no interior das pessoas. Ele enxerga no psicológico, ele enxerga no ambiente, no contexto que as pessoas vivem. E aí eu coloco aqui uma charge, que está até no livro de vocês, livro didático, que tem dois personagens de frente de vários quadros numa galeria chamada Contempo. E aí eles estão conversando, um diz para o outro. Aparentemente, ele conseguiu o diploma em arte antes mesmo de se tornar aprendiz. Eles não estão entendendo as obras aqui que, cá entre nós, são obras abstratas. Tem uma outra proposta. Obras abstratas, eles não estão entendendo. E essa charge, ela foi escrita pelo Frank Ernst, que são esses dois personagens, da tira Bob Tavis, que é o autor da charge. A tirinha causa humor, porque a emoção do artista escapa à compreensão do personagem. Quem produziu as obras de arte, estão aqui na galeria, tem uma emoção. E transmitir essa emoção através da arte. Mas quem está assistindo, né, contemplando a arte, não consegue entender ainda. Isso significa que alguma emoção ela produziu neles. Entende? Mesmo quando não tem emoção nenhuma, a emoção surge, porque há um sentimento que passa pelo cognitivo, que é a interpretação que nossos personagens têm a respeito do que é ser um artista e o que não é ser artista. As palavras, as cores, as linhas, as formas, os desenhos, os sons não são somente meios materiais de produção. São condições de do pensar artístico, momentos do processo de criação e parte integrante e constituinte de sua expressão. Então vejam, os quadros são coloridos. Cada cor tem uma emoção, cada cor tem uma intenção, tem um pensar. Vou até sublinhar aqui para vocês, ó. Aqui no vermelhinho. Cada cor tem um pensar artístico. E esse pensar artístico faz parte dessa criação. Pensar artístico dessa criação. É parte integrante dessa criação. Entendem? Então, todas as vezes que a gente fala de arte, a gente tem que olhar além daquilo que a gente está enxergando com os nossos olhos, nosso sistema ocular. Nós temos que enxergar com o nosso olhar da mente, com o nosso mundo interior, com o nosso lado psicológico. Tentar entrar em sintonia com aquilo que a gente está assistindo. Combinado? Então você que é artista, escreve, desenha, pinta, esculpe, canta, escreve música, poemas, certamente já deve estar se reconhecendo. Quem escreve poema, por exemplo, você que escreve um poema, quantos sentimentos você não coloca nesse poema e de onde que vem esses sentimentos? Esse lugar de onde você tirou esses sentimentos, eles quando viram palavras e são lidos, faz com que o mundo íntimo de quem lê seja tocado,
seja, há uma reação a partir daquele sentimento que você percebeu. E que mesmo que as palavras não consigam expressar totalmente o sentimento que você percebeu, ainda assim gera uma reação, que é psicológica. Que mesmo que a pessoa não goste, também é uma reação. E mesmo que você ache que não alcançou o desempenho que era fazer as pessoas ficarem felizes, o desempenho que pode ter sido alcançado seja o melhor desempenho para a pessoa que leu. Porque fez com que ela saísse da condição dela de acomodação para entrar numa condição de alteração de ânimo. Ou seja, a emoção, mesmo que seja negativa, foi produzida. E isso tem que ser levado em consideração quando a avaliação é artística. Para isso, existem as funções da arte. Então, dependendo do propósito, do tipo de interesse com que alguém se aproxima de uma obra de arte, podemos distinguir 3 funções principais para a arte. A primeira função seria a função pragmática ou utilitária, a segunda seria a função naturalista e a terceira a função formalista. Na aula de hoje, nós vamos comentar sobre a função pragmática. Nas próximas aulas, falaremos sobre a função naturalista e, se der tempo, a função formalista. Combinado assim? E você? Já desenhou alguma coisa? Já teve alguma experiência artística? Comente. Na área da música? Na área do vídeo? Na área do desenho? Na área da pintura? Comente. Já esculpiu alguma coisa? Sabe fazer algo que você pode considerar artístico? Uma dança, por exemplo? Você dança? Sabe dançar? Todos os estilos? Que tipo de estilo você gosta de dançar? Comente. Fique à vontade. Apresente aí a sua interpretação sobre o seu mundo artístico. Então, função pragmática ou utilitária. Dentro dessa visão, a arte serve ou é útil para alcançar um fim não artístico. Então, aqui está um detalhe sobre a função pragmática. A função pragmática, o fim dela é não artístico. O que significa um fim não artístico? Que a proposta não é exclusivamente estética. Não está preocupada com a beleza em si, mas sim passar uma informação a respeito de algo que está distante da própria arte. Vamos imaginar uma coisa. Cristo Redentor. É uma escultura, uma grande escultura que está localizada no município do Rio de Janeiro. Todos vocês conhecem o Cristo Redentor, nem foi produzido por brasileiros. Então, ele foi montado lá no alto do morro, no Corcovado. O Cristo Redentor é uma grande escultura simbolizando o Cristo, que não necessariamente é o Cristo bíblico, mas representando uma imagem de Cristo. Esse Cristo Redentor está de braços abertos, e tem até a música, braços abertos sobre a Guanabara, que é do grande estado do Rio de Janeiro. Quando você olha para o Cristo, o que você pensa? Olha que escultura feita em pedra, maneira, que lindo, que acabamento. É isso que você pensa? Ou quando você olha para o Cristo, você tem um sentimento que gera uma emoção em você religiosa. Da grandiosidade de Deus, da paz, do amor de Deus na sua vida. Percebam que o Cristo Redentor, ele tem uma função não artística. Um artista, ao analisar, um escultor ao analisar a obra, ele vai analisar através do material utilizado, da técnica de se esculpir. Ele vai analisar esses detalhes. Qual é o estilo que foi utilizado ali para a produção daquela obra. Mas uma pessoa comum, como eu, como vocês, ou então uma outra pessoa qualquer que não tem nenhuma pretensão artística, vai ter um sentimento religioso, de conexão divina, de conexão com o mundo do espiritual. Desculpem. Então, essa conexão com o mundo espiritual não é um fim artístico. É um fim não artístico. Nesse contexto do fim não artístico, é que nós chamamos
da função pragmática da obra de arte. Então, ela não é valorizada por si mesma, mas só como meio de alcançar outra finalidade. Tal é a função pragmática da arte. Esses fins não artísticos variam muito no decorrer da história. A partir desse ponto de vista, os critérios para se avaliar uma obra têm ou não qualidade estética. Basta que se avalie do ponto de vista moral a finalidade a qual a obra serve. Então, sai um pouco da questão estética, pode até ter estética, mas o olhar está mais voltado para a moralidade. Qual é a mensagem, qual é o valor moral que aquela obra pretende nos transmitir. Surge aí, então, a segunda palavra-chave, que é a palavra-chave sentimento. Anotem aí, palavra-chave sentimento. Então, esse é o critério moral. O outro é o critério da eficácia da obra em relação à sua finalidade, isto é, se a obra conseguiu atingir o objetivo a que se propôs. Imagine o Cristo Redentor. Provavelmente ele atingiu o objetivo que se propôs, né? Atrai muitos turistas, muitas pessoas religiosas, muitas pessoas que têm conexões com o Cristo e que veem naquela imagem uma conexão muito superior, porque é uma imagem gigante no alto do morro, então como se estivesse perto do céu. Então tem muitos valores envolvidos ali. Eu trago também aqui uma outra imagem, que é o detalhe do busto do profeta Daniel, em pedra-sabão, que foi produzida por um escultor brasileiro chamado Aleijadinho, lá no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Está aqui essa escultura, Aleijadinho, muito conhecido, se vocês quiserem podem pesquisar a respeito dele. E ele tem muitas esculturas sacras, ou seja, voltadas para esse aspecto religioso. Quando se vê uma escultura como essa, assim como a do Cristo, você não vai se preocupar em saber se é feita de pedra-sabão, porque esse é o olhar técnico, o aspecto do material utilizado. Mas você, ao ver uma escultura dessa dentro de uma igreja, por exemplo, o que você vai sentir? Você vai sentir aquela paz íntima, aquela paz interior, pelo menos para aqueles que são adeptos da religião católica, com a qual o Aleijadinho produziu muitas obras, que é diferente do Cristo Redentor. O Cristo Redentor já não é só para o católico, mas as obras sacras de Aleijadinho já tem mais a ver com a Igreja Católica. Ufa! Entendem? Conseguem compreender tudo isso que eu estou apresentando para vocês? É assim que a gente vai caminhando para compreender diferença entre emoção e sentimento e como que o artista utiliza essas duas referências. Dúvidas, perguntas, comentários, fiquem à vontade. Mandem sua enxurrada de comentário, enxurrada de perguntas, que a gente só vai receber aqui e vai responder uma a uma a cada uma que chegar. Bem, chegamos ao final da nossa aula de filosofia e, como todo final de aula, nós temos aquele momento especial, que é o momento em que a gente vai treinar a nossa mente, vai buscar na nossa imaginação cognitiva se nós entendemos aquilo tudo que foi praticado ao longo dos últimos minutos. Então, lembrando sempre que quem está matriculado numa das turmas com as quais a gente trabalha vai em breve, daqui a pouquinho, receber um formulário de atividade com o exercício de fixação, onde vai constar apenas as letras do exercício. Então, você pega o seu caderno agora, acompanha a leitura comigo, responde a pergunta e depois você passa para o formulário de atividade. E se você está nos acompanhando só pelo YouTube e quer também responder a pergunta, quer ser testado? Quer ser testada? Responde aí nos comentários que a gente corrige. Combinado assim? Então, nos acompanhe na leitura. O resultado de um trabalho artístico passa por transformações progressivas, nas quais o artista investe, letra A, tempo, disciplina e dedicação, letra B, materiais, técnica e postura criativa, letra C, inspiração, excitação e paciência, letra D, método, inspiração e transpiração, e letra E, matéria, artisticidade e artesania. Pensem, reflitam sobre a pergunta. Se precisar, volta um pouquinho na aula.
leia o texto importante, que é as páginas 365 e 366 faz parte do trabalho de vocês. Leiam esse texto para aprofundarem o conhecimento que a gente já apresentou aqui para vocês. E depois, se quiserem, voltem aqui e respondam a pergunta. Se é letra A, B, C, D ou E. Combinado assim? Então, assim concluímos mais uma aula de filosofia. E antes de nos despedir, como todo final de aula, nós temos aqui uma mensagem de um filósofo. E o filósofo de hoje é o filósofo Platão, um filósofo grego. E vamos ver o que o Platão tem para nos dizer hoje. Ele diz o seguinte: o que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Vou repetir a mensagem de Platão. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Reflitam sobre essa mensagem de Platão. Comentem se vocês acharem necessário. E assim nós concluímos mais uma aula de filosofia, convictos que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para mais uma aula de filosofia. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!